Os anticorpos também são chamados de imunoglobulinas. Eles são formados por glicoproteínas que são sintetizados através do linfócito B. Esses anticorpos são produzidos devido ao contato do linfócito B com determinado antígeno, que pode ser uma bactéria, um vírus ou substâncias que são estranhas ao organismo. Eles são utilizados no sistema imunológico para combater e neutralizar esses antígenos. Geralmente, essas glicoproteínas atuam de diversas maneiras para evitar que esses patógenos causem alguns danos à saúde. Eles podem apresentar de diversas formas, como, por exemplo, secretadas pelos plasmócitos, que são células derivadas do linfócito B que sofreram diferenciação após as respostas imunitárias. Eles podem se apresentar também em forma solúvel na corrente sanguínea ou estar ligado à membrana do linfócito B, conferindo a especificidade à célula. Estruturalmente, os anticorpos são compostos por 4 cadeias, sendo elas 2 cadeias leves idênticas e 2 cadeias pesadas que também são idênticas. As cadeias leves se ligam às cadeias pesadas através das pontes de sulfeto, que podem variar em quantidade e posição dependendo das diferentes classes dos anticorpos. Além disso, ambas as cadeias possuem uma região variável e alta constante. Esse domínio da variável que confere a especificidade do anticorpo. Nas cadeias pesadas, existem porções carboxílicas terminais constantes, denominadas de fragmentos Fc, que são responsáveis pelas ações biológicas do anticorpo. Os segmentos presentes na extremidade amínica, ou seja, na parte superior da estrutura do anticorpo, pertencentes a cadeias leves e as cadeias pesadas, são chamadas de fragmento Fab, região onde o antígeno liga-se. Devido a essa região variável, é possível a grande diversidade de anticorpos. Estruturas básicas da imunoglobulinas. A interação antígeno e anticorpo ocorre envolvendo sítios combinatórios, nos quais a interação é estabilizada por ligações não covalentes, através da qual acontece complementariedade entre o epitopo antigênico e o sítio de ligação do anticorpo. Imunoglobulinas. As moléculas de anticorpos são subdivididas em classes de imunoglobulinas, definidas pelos domínios constantes de suas cadeias pesadas. As cadeias pesadas são representadas pelas letras gregas, e as imunoglobulinas são denominadas de IgM, IgG, IgA, IgD e IgE, respectivamente. Anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são anticorpos produzidos em laboratório especializado e possuem especificidade para somente um determinado epitopo do antígeno. Essas características distinguem os anticorpos monoclonais dos policlonais, que produzem diversas imunoglobulinas para responder a epitopos distintos de uma mesma molécula antígena. Por serem mais específicos, os monoclonais geram respostas mais confiáveis para testes diagnósticos. Imunidade moral. A imunidade moral é uma subdivisão da imunidade adquirida, onde a resposta imunológica é realizada por anticorpos. Os anticorpos são produzidos pelo linfócito B, maduro, células que recebem o nome de plasmócito. Cerca de 20% das proteínas encontradas no plasma sanguíneo são anticorpos, cuja produção é desencadeada em respostas às partículas estranhas, que de alguma maneira invadem o organismo. A imunidade moral, ao contrário da imunidade celular, pode ser transmitida pelo plasma ou soro. Combate contra invasores. Os linfócitos B são células de defesa que apresentam em sua membrana anticorpos que possuem especificidade no reconhecimento de invasores externos, ou seja, dos antígenos. A reação antígeno-anticorpo é completamente exclusiva, ou seja, cada tipo de anticorpo é capaz de identificar apenas um tipo de antígeno. Por isso dizemos, os anticorpos são proteínas específicas de defesa, ou seja, cada anticorpo apresenta um tipo de estrutura, que é específica para cada antígeno. Quando o linfócito B reconhece o antígeno, verifica-se a ativação de linfócitos. Antes do contato do antígeno receptor, o linfócito B não possui nenhuma função. Com a ativação dos linfócitos, ocorre uma multiplicação intensiva deles, e com a multiplicação eles sofrem 2 tipos de diferenciação, os plasmócitos e células de memória. Combate aos invasores. As células de memória são capazes de reconhecer e combater o agente infeccioso mais rapidamente que no primeiro contato. Os plasmócitos são anticorpos. Neste meio tempo, as células de memória ficam armazenadas nos órgãos linfonoides,
que os plasmócitos começam a agir. Os plasmócitos, que são os anticorpos, utilizam de diversas formas para combater o patógeno. O primeiro mecanismo é chamado de aglutinação. Os anticorpos se ligam aos determinantes antigênicos, formando complexos de grandes dimensões, que são rapidamente fagocitados. O segundo mecanismo é chamado de neutralização, que consiste na ligação dos anticorpos com os epítopos do antígeno, atrapalhando assim de realizar suas funções, podendo também ocorrer a neutralização de suas toxinas, tornando-as inativas. O terceiro mecanismo é a sinalização, que marcará o alvo para que os macrófagos ou os neutrófilos possam fagocitar e destruir o antígeno. Todos esses processos auxiliam para que a fagocitose aconteça de uma maneira muito mais fácil. Quando a infecção estiver na sua fase final, a maioria dos linfócitos B sofrerão apoptose. Os que sobrarão são chamados de linfócitos de memória, que sobreviverá por vários anos. Caso ocorra um segundo contato com o antígeno, as células começarão a se reproduzir para combater novamente o antígeno, só que dessa vez com mais facilidade. A função dos anticorpos. Os anticorpos são glicoproteínas que atuam no sistema imunológico como defensores dos organismos contra a presença de antígeno. O antígeno ele é uma substância que é capaz de desencadear a resposta imune. A principal função do anticorpo é a defesa do organismo, os quais atuam diretamente contra micro-organismos invasores que podem causar diversas infecções e doenças. Nesse caso, então, são produzidas também células de memórias que vão ativar uma resposta imunológica quando o organismo for exposto novamente ao antígeno. Cada anticorpo atua de forma específica, ligando-se apenas a um determinado antígeno. Os anticorpos produzidos para um organismo não reagem contra o antígeno. Ao ligar-se ao antígeno, o anticorpo pode desencadear a sua destruição, sua inatividade ou ainda realizar a sinalização para que leucócitos movam-se até o local e realizem a fagocitose. Atuação dos anticorpos, ou mecanismos de defesa. Ligação antígeno-anticorpo. Para que o anticorpo tenha função e atue no organismo, é necessário que ele se ligue ao antígeno. Assim, forma-se o complexo antígeno-anticorpo ou imunocomplexo. Nessa imagem, vemos imunocomplexos ou complexos antígeno-anticorpo. A primeira e a terceira imagem mostram pequenos complexos e a imagem do centro mostra um grande complexo. O antígeno costuma ser formado por macromoléculas, como proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos, que são muito grandes para o anticorpo reconhecer. Dessa forma, para o anticorpo reconhecer o antígeno, ele se liga a determinantes antigênicos ou epítopos, que são pequenas porções da macromolécula. Nessa imagem, vemos anticorpos IgM ligado a epítopos do antígeno, e não a macromolécula inteira. Os mecanismos de defesa. As funções efetoras dos anticorpos são iniciadas somente pelas moléculas de imunoglobulinas que se ligaram aos antígenos e não pelas imunoglobulinas livres. Ou seja, o anticorpo não pode destruir o antígeno sozinho, mas pode atuar inativando-os ou marcando-os para destruição. Os principais mecanismos de defesa utilizados pelos anticorpos são a neutralização, em que os anticorpos bloqueiam o efeito tóxico de vírus e bactérias através da ligação de locais específicos desses antígenos, que então não podem se ligar aos receptores das células dos tecidos. O complexo antígeno-anticorpo formado é então destruído pelos fagócitos. Nessa imagem, vemos como a célula faria a endocitose de toxinas. Porém, na última figura, com a neutralização, os anticorpos não permitem que a célula se intoxique. O próximo mecanismo de defesa é a aglutinação, em que o anticorpo liga-se ao mesmo tipo de epítopo de mais de um antígeno por vez, formando grandes complexos antígeno-anticorpo, que são fagocitados. O próximo mecanismo de defesa é a precipitação. Os anticorpos formam complexos com moléculas solúveis, como toxinas, facilitando a captura pelos fagócitos. Outro mecanismo de defesa
é a opsonização, ou estimulação de fagocitose. Os anticorpos cobrem os micro-organismos e promovem a sua fagocitose ao ligarem-se aos receptores de Fc nos fagócitos. Aqui vemos uma imagem em que os anticorpos IgG cobrem a célula. Em seguida, os receptores de Fc se ligam à região constante do anticorpo. Lembrando que a região constante é o Fc. Com isso, ativa-se a fagocitose, levando à destruição do antígeno. E por fim, o último mecanismo de defesa que falaremos é a ativação do complemento. O anticorpo, ao se ligar ao antígeno e formar o complexo antígeno-anticorpo, ativa proteínas do sistema complemento, que se ligam à parte constante do anticorpo, desencadeando uma série de reações que levam à lise celular. E aqui vemos um esquema que resume os mecanismos de defesa dos anticorpos: a neutralização, que impede a célula de se infectar, a aglutinação, que forma imunocomplexos que serão fagocitados, a precipitação, que forma imunocomplexos com moléculas solúveis. Esses três estimulam a fagocitose. E, por fim, a ativação do sistema complemento, que desencadeará reações que levarão à lise da célula. Um bom sistema trabalha em conjunto e com os anticorpos não é diferente. E por isso, essas moléculas subdividem-se em classes de imunoglobulinas, como visto anteriormente. Com isso, agora irei falar mais detalhadamente sobre cada uma delas. A imunoglobulina M, a IgM, é a principal imunoglobulina da resposta primária aos antígenos. É encontrado no meio intravascular e pode ser expressa na membrana dos linfócitos B, apresentando-se na forma monomérica e funcionando como receptor. Ela pode apresentar em maiores quantidades quando produzido na fase inicial de algumas doenças. O mecanismo efetor da IgG é o desencadeamento do sistema complemento. A globulina A é a principal imunoglobulina encontrada nas secreções exócrinas, tais como a saliva, o suor, as lágrimas, e encontra-se na secreção nasal, no muco que reveste o trato respiratório, genitourinário e digestivo, impedindo a penetração de germes patogênicos. A imunoglobulina G é o anticorpo mais produzido no soro humano e nos espaços extravasculares, sendo capaz de neutralizar as toxinas lançadas pelos agentes externos. Em humanos, as moléculas de IgG de todas as subclasses possuem capacidade de atravessar a barreira placentária e então conferir um alto grau de imunidade passiva ao feto e ao recém-nascido, e possui também uma alta afinidade para se ligar a um antígeno específico. Sua presença é essencial para o processo anti-inflamatório. Além disso, é também responsável por armazenar a memória específica contra um vírus. Os receptores da IgG fazem uma importante ligação entre as respostas imune, humoral e celular. Estes receptores mediam várias respostas imunológicas, tais como fagocitose, endostose e captura de imunocomplexos, citotoxicidade e liberação de mediadores inflamatórios. A imunoglobulina E é um anticorpo normalmente relacionado à defesa contra verminoses e protozooses, responsável principalmente por fenômenos alérgicos e reações anafiláticas quando ligados aos receptores localizados na superfície dos mastócitos e basófilos. A imunoglobulina D no soro encontra-se em pequenas quantidades. É coexpressa com a IgM na superfície dos linfócitos B maduro, funcionando como sinalizador antigênico, e a presença desta imunoglobulina na membrana dos linfócitos B sinaliza que este conjunto migrou da medula óssea para os tecidos linfóides periféricos e estão ativos. Antígenos. Antígeno é toda substância estranha no nosso organismo, podendo ser uma molécula superficial de bactéria, um vírus, pelos de animais, até mesmo células de outras pessoas, e que pode ou não desencadear uma resposta imune. Para que a resposta aconteça, é preciso que ele tenha imunogenicidade, ou poder imunogênico, que é a intensidade com que o imunógeno, que é o antígeno, estimula a resposta imune quando o mesmo entra em contato com o organismo.
Os epítopos, os locais conformacionais ou sequências, são estruturas que induzem a imunogenicidade de uma molécula. O determinante antigênico, epítopo, representa uma configuração específica tridimensional estereoespecífica de tamanho limitado na superfície da molécula imunogênica, sendo capaz de se combinar com um local estereoespecífico complementar de uma imunoglobulina. Assim, os epítopos de um antígeno são reconhecidos separadamente por receptores linfocitários distintos, e a resposta imune ao antígeno será então ativada. Fatores que interferem na imunogenicidade. Peso molecular. Quanto maior o peso molecular, maior é a imunogenicidade. Estranheza em relação ao organismo. Quanto maior a diferença entre o imunógeno e o organismo em que ele entra, maior será a sua imunogenicidade e o estímulo. Composição química. As proteínas são moléculas mais patogênicas, seguidas de polissacarídeos, ácidos nucleicos e, por fim, lipídios. Heterogeneidade. Quanto mais complexo o antígeno, maior o estímulo. Suscetibilidade ao processamento. Quanto mais suscetível ao processamento e formação de epítopos, maior a imunogenicidade e o estímulo à resposta imune. Dose e via de inoculação de vacinas. Há uma dose ideal para gerar resposta imune corretamente e uma via de inoculação ideal para diferentes tipos de vacina.